Olá pessoal, estamos de volta, tá? Nosso vídeo de cálculo 2 sobre matriz hessiana, a parte 2. Agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Só que repara o seguinte, eu não sou obrigado a calcular todas as derivadas para depois vir substituindo a matriz. Nada me impede de já vir calculando e substituindo simultaneamente, para eu poder ganhar tempo. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou olhar aqui na letra A, eu vou conferir quantas variáveis eu tenho, são duas. Então, eu vou calcular a derivada de f com relação a x e a derivada de f com relação a y, tá certo? Derivando aqui com relação a x, o 3 desce, 15x ao quadrado, repete o y quadrado, 10x, a derivada vai dar 10, logaritmo de y é zero porque não tem x. Voltando aqui, derivando com relação a y, é o 2 que desce, 2 vezes 5, 10. Repete o x ao cubo e o y cai para 1, elevado a 1. Derivada de 10x é zero, porque não tem y. E de menos ln é menos 1 sobre y. Tá? Com as derivadas de primeira ordem calculadas, eu já posso partir direto para a montagem da hessiana. Tá? Como que eu faço? Eu já vou derivando, em vez de colocar do lado para depois jogar na matriz, eu já vou colocando a derivada na matriz, tá certo? Eu só tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar a ordem. Aqui a primeira é f de xx, depois é f de xy. Aqui é f de x de yx e f de yy, tá? Então é isso que tem que acontecer aqui nessa montagem que a gente vai fazer, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou começar na primeira casa aqui. Vamos começar calculando esse cara. Derivada de f de x com relação a x de novo. Então o 2 desce, aqui vai dar quanto? 30. O x ao quadrado cai para 1, y ao quadrado. Derivada de 10 é zero, tá? Então a primeira derivada foi. Agora eu vou fazer aqui do lado a derivada de x com relação a y agora. Então vamos derivar com relação a y. É o 2 que vai para frente. Isso aqui vai dar 30 também, só que mantém o x ao quadrado, o y. E o 10, ele zera porque ele não tem nem x nem y, ele é constante para os dois e ele vai embora. Agora eu vou calcular a derivada de relação a y, tá aqui, com relação a x agora. Tá? Então esse 3 desce, 3 vezes 10, 30, cai para x ao quadrado, repete o y. Como eu não estou derivando aqui, como a derivada é x, 1 sobre y zero, acabou por aqui mesmo. Então tá pronta essa aqui. E agora eu vou para a última casa, que eu vou derivar o y com relação a y de novo. Então, derivando aqui com relação a y, esse y vai dar 1, isso aqui vai dar 10x ao cubo, e derivada de fração, troco o sinal, mais o que está elevado aqui é 1, multiplica em cima, continua 1, e aumenta o grau para y ao quadrado. Tá? Então, repara que eu consegui montar a minha matriz. Essa é uma matriz 2 por 2, do jeito que eu já esperava para resolver o exercício. Uma letra B aqui também que é bem simples, para a gente poder montar uma matriz um pouco maior, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou notar que aqui eu tenho 3 variáveis, então eu vou calcular a derivada de x, a derivada do y e a derivada do z. Tá? Derivando com relação a x, vai dar 10x à quarta, repete seno y, lnz. Derivando com relação a y, repete 2x à quinta, a derivada de seno é cosseno. E o ln de z repete, é tudo multiplicativo. E por último, derivando com relação a z, 2x à quinta seno y repete, que é constante. Derivada de ln é sobre z. E agora eu vou para a montagem. Eu vou montar a matriz hessiana de G, que nesse caso vai ser mais trabalhosa, porque vai ser uma matriz 3 por 3. Então já vou deixar o espaço aqui. Eu preciso de uma matriz 3 por 3 para trabalhar, tá? Então vamos lá. Qual é a ordem que eu preciso fazer? Eu preciso fazer G
XX, G, XY, G, XZ. G, YX, G, YY, G, YZ. G, ZX, G, ZY, G, ZZ. Tá, então vamos lá. Eu vou começar aqui. Vou pegar essa para trabalhar, que é a primeira com relação a x, e vou derivar com relação a x de novo. Então, o 4 desce. Isso aqui vai dar 40 x ao cubo seno y ln z. Foi. Vou pegar agora e derivar com relação a y. Isso vai dar 10 x à quarta, que eu vou repetir. O seno vai virar cosseno e o ln repete. E por último, está feito, eu vou calcular a derivada de x com relação a z. Então eu vou repetir 10 x à quarta seno y sobre z, porque a derivada de ln é 1 sobre z. Ok, foi. A minha primeira linha está pronta. Agora eu vou partir para a segunda linha, que são as derivadas de segunda ordem que começam em y. Todas. Então eu vou vir para cá, vamos lá. Deriva isso aqui com relação a y. Derivada de cosseno é menos seno. Então isso aqui vai dar menos certo? Menos o quê? Não, tô derivando, desculpa. Eu tô derivando essa função, que é derivada de y com relação a x. Não vai trocar o sinal, não. Tá? Esse 2, o 5 desce. Isso aqui vai dar o quê? 10 x à quarta. Repete cosseno y. Repete ln/z. Agora sim, derivando com relação a y. Vai trocar o sinal. Vai dar menos, que aqui vai virar seno. 2x à quinta seno y ln/z. E por último, derivando esse cara com relação a z, repete tudo. 2x à quinta cosseno y sobre z, porque eu derivei aqui com relação a z. Então eu fiz essas derivadas todas aqui. Tá tudo pronto. Então, por último, eu vou vir aqui e vou derivar quem foi derivado com relação a z, com relação a x, y, z novamente, certo? Então vou começar por essa primeira aqui. Deriva esse cara com relação a x. O 5 desce, vai dar o quê? 10 x à quarta. Repete seno y, repete sobre z. Agora vamos derivar com relação a y. Aqui vai virar cosseno. Então vai dar 2x à quinta cosseno y sobre z. E por último, já está feito, eu vou derivar com relação a z. Tá? O z está embaixo, então tem que trocar o sinal. Repete 2x à quinta seno y sobre, como está elevado a 1, 1 em cima não muda nada, vai aumentar para z ao quadrado. Tá? Alguns pontos interessantes que a gente pode ver e notar sobre matriz hessiana. Se você traçar aqui a diagonal principal, os termos equidistantes a ela são iguais. Porque essa aqui é a derivada de yx, essa aqui é de xy. Derivadas mistas de ordem diferente dão o mesmo resultado, certo? Então aqui, se eu traçar aqui uma diagonal principal, eu vou notar que esse cara tem que ser igual a esse. Esse cara tem que ser igual a esse. Esse cara tem que ser igual a esse. Esses caras que estão equidistantes. Então aqui, ó. 10x à quarta cosseno y ln z, 10x à quarta cosseno y ln z. 10x à quarta seno y sobre z, 10x à quarta seno y sobre z. 2x à quinta cosseno y sobre z, 2x à quinta cosseno y sobre z. Os caras que estão no centro, eles não precisam ser iguais a ninguém, eles são únicos, porque eles já foram calculados dessa forma, tá? Agora, é importante a gente notar que é muito comum
calcularmos a matriz hessiana num certo ponto específico. Ou seja, a matriz hessiana que a gente está calculando aqui, ela é algébrica, ela é cheia de letras. Só que se eu pedir para você calcular num certo ponto, 1, 2, 3, eu teria que trocar 1, 2, 3 aqui em todos eles e fazer a conta. Isso me daria uma matriz numérica. Tá? Vamos ver aqui no caso, por exemplo. Como é que primeiro eu vou montar aqui a matriz e já vou trocar os pontos, tá? Então vamos lá. X e Y são duas variáveis, tá? Eu vou pegar e vou calcular a derivada com relação a x, que vai ser quanto? Deriva com relação aqui, ó, 3x ao quadrado. Derivou x deu 1 mais 2y. Derivada com relação a x é 0, tá? Daqui eu vou calcular a derivada xx e a derivada xy. Vamos lá? Deriva aqui com relação a x, 6x. Deriva aqui com relação a y, 2. Substituindo o x e o y que eu tenho que x é igual a 2 e y é igual a 3 no exercício, tá? Isso vai dar o que pra gente? Na hora que eu trocar aqui, eu vou encontrar 6 vezes 2, que é x, que vai dar quanto? 12. Então a primeira derivada vale 12. A segunda, como é 2, não depende do ponto. Já dá 2, eu não preciso fazer nada, certo? E agora eu vou pegar a derivada com relação a y aqui em cima. Esse cara vai embora. Aqui a derivada dá 2x vezes 1, que é 2x, menos 2y. Como é que eu faço para calcular a derivada de yx e a derivada de yy? Aqui, com relação a x vai dar 2, com relação a y vai dar menos 2. Nem precisa trocar o ponto, eu já achei o que eu queria. Logo, a minha matriz hessiana numérica, ela vai ser igual aqui, ó, 12, 2, primeira linha. Segunda linha, 2, menos 2. Repara que é uma matriz 2 por 2, porque eu tinha duas variáveis. E se eu traçar aqui a diagonal principal, os caras equidistantes já elas são iguais. Então, está calculado. É assim que a gente faz para achar a matriz hessiana num certo ponto dado. Tá? Bem fácil, né? Bem tranquilinho.